Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao 8º episódio do quadro Fala Comigo Doutor HCB. E hoje o nosso convidado especial é o médico urologista Dr. Glauber Paraíso. Vamos tratar sobre o Novembro Azul e a prevenção do câncer da próstata. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. É todo meu. Então vamos lá. Doutor, para nossa primeira pergunta então, um dado bem interessante e uma curiosidade. O movimento Novembro Azul, ele teve origem na Austrália em 2003. E o objetivo maior era realmente quanto à questão da prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que intervêm na saúde do homem. Então, qual a importância desse movimento e do Novembro Azul? Na verdade, o Novembro Azul é uma época do ano específica onde ocorre a intensificação da campanha da saúde masculina. Perfeito. Com foco principal no câncer de próstata, porque a próstata é exclusiva do homem. Sim. Então, o câncer de próstata ocorre em homem, então focalizou nessa questão, mas a saúde de um modo geral. Perfeito, perfeito. E quanto à questão dos fatores de risco, né? Quando fala o seguinte, quais esses principais fatores de risco por câncer da próstata, no qual os homens eles devem estar mais alertas e mais atentos? Os fatores de risco mais estudados são os seguintes: a idade. Quanto mais idoso, maior risco de câncer de próstata. A etnia, quando o cidadão da raça negra, ele tem uma incidência maior, ao passo que quando é da raça branca, ocorre menos frequente, mas ela é muito mais agressiva do que na raça negra. E o fator de risco principal seria a história familiar. Cada parente que tem primeiro grau com câncer de próstata, o risco aumenta muitas vezes. Certo, bem interessante essa questão. Doutor, um dado importante do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele traz que no Brasil estima-se uma média de 70 mil novos casos de câncer da próstata ao ano, principalmente no triênio agora, 2023 e 2025. Então, e atualmente o câncer da próstata, ele está enquadrado como a segunda maior causa de óbito do câncer nos homens. Então, como deve ser realizada essa prevenção? Estima-se que 1 em cada 7 homens apresentará câncer de próstata ao longo da vida. E a cada 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata no Brasil. A prevenção é muito simples. Quer dizer, simples, vírgula, né? Porque o homem tem muito preconceito em realizar o exame. Mas assim, consiste o exame periódico da próstata anual, que consta e do toque retal. Certo. Realmente tem essa questão do preconceito, dos homens buscarem realmente orientação, acho que por vergonha, eu acredito, porque infelizmente o mundo é assim, é meio machista, mas é importante realmente essa questão da prevenção. É preconceito, né? O homem, ele acha que aquela síndrome de super-herói, ele acha que nunca vai adoecer, que nunca tem vai medo acontecer. do exame, tem preconceito, machismo, tudo isso dificulta muito a realização. Verdade. Doutor, outra questão. Quando o homem ele pode começar a realizar esses exames da próstata e quais são os principais tipos de exames? Todos os homens deverão fazer o exame anual da próstata a partir dos 45 anos, principalmente naqueles casos de falta de risco, que tem história familiar, são da raça negra, que tem obesidade, também é um fator que predispõe. Então eles devem começar a 45, sem falta. E os exames são os seguintes: o exame de triagem consta do toque retal e do PSA. Se houver alguma alteração nesse exame de triagem, poderá fazer algum exame complementar, que o principal deles é a biópsia, que vai descartar ou confirmar a doença. Entendi. E esse exame da biópsia é realizado no ato que você percebe alguma alteração, então? No toque ou no PSA. Perfeito. Ok. Outra pergunta importante, doutor, é quanto aos sintomas. Quais os sintomas que os homens eles podem sentir em relação a esses problemas e como ele deve ficar atento, então, a eles? O câncer de próstata tem um dado muito importante, que no início ele costuma não apresentar sintoma, mas quando apresenta seria dificuldade para urinar, dificuldade para iniciar e terminar a micção, sangramento na urina ou no esperma e dores ósseas em casos avançados. Quando o câncer avançado começa a doer os ossos, porque o primeiro foco de metástase do tumor de próstata geralmente é para osso. Então vamos para a nossa próxima pergunta. Se existe algum mito a respeito do câncer da próstata? Existem mitos que as pessoas realmente falam e que você queira agora desmistificar eles? O mito principal é que todo câncer mata. Câncer de próstata, quando o diagnóstico é precoce e o tratamento é realizado, que é a cirurgia padrão ouro, mais de 90% dos casos tem cura. Esse é o mito principal que tem que ser quebrado. E o segundo é que todos os pacientes que operam da próstata, eles vão ter dificuldade para ter relação depois. Não é bem assim que acontece. Alguns casos realmente vai ter alguma interferência. Mas quando essa interferência acontece, dificuldade de ter ereção, tem tratamento. Perfeito. Também com o urologista. Com o urologista, claro. Sobre o exame, o PSA, o que é ele, como ele é feito, e a questão do toque retal, um exclui o outro, um complementa o outro, como você pode explicar isso pra gente? Os dois se complementam. Certo. Só o toque retal não garante uma próstata normal,
isento de câncer e só o PSA também não. Só o PSA, eu vou falar sobre ele depois, ele falha em torno de 20% dos casos. Então pode ter um PSA normal e ter câncer de próstata. E pode ter um toque normal e também ter câncer de próstata. Quando se realiza os dois exames, esse índice de falha cai para menos de 8%. E o PSA é o seguinte, o PSA é uma sigla que vem do inglês, que quer dizer antígeno prostático específico. É um antígeno específico da próstata que é dosado no sangue. Esse exame é realizado anualmente e quando ele está alterado, é um indício que poderá existir alguma alteração na próstata. Ah, entendi. Então é um exame de sangue que o paciente deve fazer e vocês vão ver se há ou não anualmente, essa alteração. Complementando o PSA. Ele sozinho não garante, assim como o toque também não. Entendi. De triagem. Aí, se tiver alteração em um dos dois, ou nos dois, se fará uma biópsia, que é um exame de confirmação ou exclusão. Ou exclusão. Outra questão sobre o rastreamento em si. Não existe essa palavra rastreamento no câncer de próstata do homem? Ou simplesmente ele deve fazer anualmente esses exames? Não espere sentir alguma coisa para fazer o exame, porque o câncer de próstata, no início, não apresenta sintoma algum. Urina normal, tá bem, e o câncer crescendo. Geralmente, quando ele começa a apresentar sintomas, já avançou tanto, ou localmente, ou à distância, através do sistema linfático ou sanguíneo, que vai impossibilitar a cura. A cura só é possível quando a doença estiver restrita à próstata. Então, quanto mais precoce, melhor, né? Ok, então vamos falar agora sobre estilo de vida. Como o estilo de vida do homem em si pode impactar quanto aos cuidados, né, da saúde dele e da questão da próstata? Existe uma relação de obesidade e dieta rica em gordura com câncer de próstata. Então, uma dieta mais equilibrada, pobre em gordura, rica em fibra, prática de esportes para diminuir circunferência abdominal, diminuir gordura corporal, também vai proteger de alguma forma contra o câncer de próstata. O câncer. Então, um estilo de vida realmente mais saudável, né, doutor? E quais são as indicações cirúrgicas, né? Voltando agora para a questão da cirurgia, para o câncer da próstata. Quando deve se indicar e quais os tipos de cirurgias que estão disponíveis, né, para o tratamento que vocês costumam realizar no Hospital Central? Como eu falei, vai depender do estágio da doença. Mas se ela estiver na fase inicial, restrita à próstata ainda, o tratamento padrão ouro para a doença de próstata inicial é a cirurgia, de retirada da próstata inteira junto com a doença que está lá. Essa cirurgia pode ser feita de várias formas. A principal delas, a mais comum, é a cirurgia aberta, que é feita aqui. Com corte, você retira a próstata inteira junto com a vesícula seminal e a doença junto. Mas existem outras alternativas, que é a cirurgia laparoscópica, utilizando câmeras, que essa não faz aqui, faz laparoscópio de outros, de vesícula, tamanho de próstata não. Não faz. E a cirurgia auxiliada por robô, que é a cirurgia robótica, que também não faz aqui. Entendi. Um outro tipo de cirurgia, em caso de câncer avançado, seria uma cirurgia no testículo, onde se faz um bloqueio da produção do hormônio, da testosterona, e a doença irá regredir por falta desse hormônio na circulação. É um tratamento paliativo, não é curativo. É só em doenças avançadas, pacientes bem idosos. Mas já faz aqui, doutor, esse tipo de tratamento? Faz. Ah, então hoje é realizada então a cirurgia aberta. A prostatectomia radical aberta e a cirurgia no testículo, o bloqueio hormonal total, quando tem indicação e doenças avançadas. Ok. Uma dúvida também bem frequente. Após a realização da cirurgia aberta, é necessário o paciente ainda dar continuidade com os exames de toque retal e PSA? Sim. No primeiro ano, até a orientação é que se faça 3 em 3 meses. Porque se a doença voltar a crescer, ou ficar algum resíduo da doença lá, o PSA irá alterar de início. E terá que fazer um tratamento complementar com radioterapia, geralmente. Ou bloqueio hormonal, bloqueio androgênico. Entendi. Pode ser pela cirurgia no testículo ou usando medicação também. Então, o acompanhamento deverá continuar sendo feito inicialmente a cada 3 meses. Depois aumenta para 6 e assim sucessivamente. Perfeito. E tem uma outra questão. A cirurgia, ela é sempre uma opção curativa? E se existe casos em que ela não é recomendada? A cirurgia é o melhor tratamento, é o padrão ouro. A chance de cura é muito grande quando a doença estiver no início ainda. Mas tem outras alternativas também. Se o paciente não quiser ser submetido à cirurgia, ou ele não puder por algum motivo clínico, algum impedimento, por exemplo, paciente muito idoso ou que tenha algum outro problema de saúde cardiovascular que impeça a cirurgia, se faz radioterapia, que é o que mais se aproxima da cirurgia quando a doença estiver restrita à próstata. E em casos avançados, a cirurgia não vai adiantar, porque você vai tirar a próstata, mas a doença estará ou localmente avançada ou em algum outro local distante. Então o tratamento é feito sistemicamente, com bloqueio do hormônio, o bloqueio androgênico, que é feito através de medicação ou cirúrgico no testículo. Essa que eu já expliquei aí há pouco tempo. Perfeito. Então, voltando para a questão do Novembro Azul, que ajuda a aumentar essa conscientização sobre a saúde masculina no modo geral. Não apenas sobre o câncer de próstata, ou esse Novembro Azul ele é voltado para todas as questões da saúde masculina? O Novembro Azul é voltado para as questões da saúde masculina.
de um modo geral. O foco principal, claro, é na prevenção do câncer de próstata, mas inclui doenças cardiovasculares, questão hormonal, outras alterações que o homem apresenta que também são priorizadas nessa época de novembro, porque as campanhas são intensificadas. São intensificadas, verdade. Então estipulou-se o mês de novembro em si para cuidar realmente da saúde masculina. Mas assim, uma coisa importante é que não é só em novembro que se faz exame de próstata. Sim. Tem que ter esse Essa cuidado. época prioriza assim, a uma intensificação da campanha, mas qualquer época do ano pode ser feito. Ela pode ser feito? Não deve ser feito. Deve ser feito, com certeza. Quais são as suas recomendações finais para os homens que querem se cuidar melhor e se manterem informados sobre a sua saúde? O homem tem que refletir como é que ele quer estar daqui a 1 ano, 2, 10, 15 ou 20 anos. Para isso, ele tem que conversar sobre a saúde dele. Deixar o preconceito de lado, deixar a arrogância de lado, o machismo de lado e procurar ser urologista anualmente. Dessa forma, a única maneira que ele terá de fazer uma prevenção sobre as complicações sobre o câncer de próstata é examinando e fazendo sua consulta anual. Doutor, quanto ao exame do toque, como é realizado esse exame? É desconfortável? Como é que você aborda, né, essa questão do exame com o seu paciente? O exame de toque retal é muito simples. Dura poucos segundos, não precisa de um preparo especial. Geralmente não dói, a não ser que tenha alguma alteração no ânus, alguma patologia que provoque dor, mas geralmente não dói e é muito rápido e muito simples. Os pacientes até se espantam. Perguntam se já terminou. Eu falei, porque é muito rápido, é poucos segundos realmente, não demora. Importante isso, até para eles deixarem de ter a questão do preconceito. Doutor, quando a gente fala em doença da próstata, está relacionada apenas ao câncer de próstata ou não? Não, o câncer nem é mais frequente. A mais frequente seria o crescimento benigno da próstata, que é muito comum. O paciente, fulano tá ficando velho, tá urinando fraco. Na verdade não é porque fica velho, é porque a próstata costuma crescer com a idade, com o crescimento ela comprime a uretra e dificulta o esvaziamento. Então a doença mais comum é o crescimento benigno, que tem tratamento em qualquer estágio. Tanto no início quanto quando estiver bem avançado. Pode ser cirúrgico ou com medicação também. E as prostatites, que seriam inflamações, infecções na próstata, que aparecem em jovens, idosos, não tem idade. Qualquer idade pode aparecer. E é uma infecção que é tratada com antibiótico. E a questão da doença benigna, que é a famosa HPB, né? Hiperplasia prostática benigna. Então ela pode evoluir para um câncer ou não? Ela é sempre benigna? Hiperplasia prostática benigna é uma doença sempre benigna. O câncer independe do tamanho. Ah, certo. Uma próstata normal tem em torno de 30 gramas, tem próstata de 15 gramas que tem câncer avançado. E próstata de 200 gramas usando sonda imensa que não é câncer. Entendi. Perfeito. Muito bom esclarecimento. Doutor, então, obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço e precisando. Estamos aqui. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada pela sua participação e audiência. E não se esqueça de ativar o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Obrigada.